Queremos dar continuidade ao estudo do segundo grande artigo do Credo Apostólico que nos diz: ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Quando nós confessamos dessa forma, nós estamos falando dos acontecimentos da vida de Jesus. Sabemos que Jesus Cristo, Filho de Deus, é aquele que é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Ele veio ao mundo para nos ensinar, morrer pelos nossos pecados, ser sepultado e descer ao mundo dos mortos para pregar àqueles que vieram antes dele. Então, nós confessamos que ele ressuscitou no terceiro dia. Cremos que a morte de Jesus Cristo foi o preço de resgate pago por Deus em favor dos homens pecadores. É por isso que a cruz ela se tornou um símbolo de esperança, que nós normalmente colocamos nas nossas igrejas, nos nossos templos e sobre os túmulos dos nossos entes queridos. Ou seja, a ressurreição de Jesus, ela significa que a morte ela não terá mais a última palavra. Significa que os poderes das trevas foram vencidos e que as pessoas que aceitam a reconciliação realizada por Cristo participarão da vida de seu Senhor. Assim, anunciar a ressurreição de Jesus significa proclamar também a ressurreição daqueles que nele creem. Se nós cremos que Jesus, o Filho de Deus, ressuscitou, vencendo então o poder da morte, cremos que ele nos dá a chance de perdão dos pecados, a chance de reconciliação com Deus quando confessamos como Senhor e Salvador de nossas vidas, e também que nós cremos que ele é quem nos dá a chance de vida eterna. Por isso, podemos afirmar que um dia aqueles que já morreram vão ressuscitar. Isso, pois Cristo dá essa chance para cada um dos seres humanos. Ele vence o poder da morte e essa chance de vida eterna ele dá para todos os que nele creem, para aqueles que o seguem verdadeiramente. A ressurreição de Jesus acontece num lugar determinado, num cemitério nas proximidades de Jerusalém e num momento igualmente determinado. No terceiro dia, como afirma o Credo Apostólico. A partir desse evento, o primeiro dia da semana é chamado então do Dia de Senhor, o domingo, e é nesse dia que a primeira comunidade cristã celebra de maneira especial a sua comunhão com o Senhor ressurreto. Temos até os nossos dias o costume de celebrarmos ao Senhor e dedicarmos o domingo para momentos de comunhão com o Pai. O domingo mais marcante no calendário cristão é o domingo de Páscoa, onde celebramos o dia em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Após a sua ressurreição, Jesus por 40 dias apareceu corporalmente ressuscitado em vários lugares e no meio de diversas pessoas. Numa ocasião, mais de 500 pessoas o viram. Os discípulos até pensavam que ele havia ressuscitado para ficar e finalmente restaurar o reino a Israel, que na época era dominado pelo Império Romano. Mas Jesus é aquele que ascendeu, que subiu aos céus. Esse dia onde Jesus então subiu ao céu é conhecido por cristãos como o dia de ascensão. Naquele dia, Jesus ele pediu que os discípulos permanecessem em Jerusalém e aguardassem o Consolador, o Espírito Santo, que então guiaria toda a continuidade da história. E Jesus é aquele que lhes deu e também deu a nós a missão de evangelizarmos o mundo, de ensinarmos, de fazermos discípulos, de batizarmos. A ascensão de Jesus, ela nos sublinha, ela nos mostra a sua natureza divina. Ele não é deste mundo. Jesus não veio deste mundo. Ele veio de Deus. Ele é o Filho unigênito do Pai. Aquele que foi concebido pelo Espírito Santo, aquele que nasceu da Virgem Maria, que padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, que foi crucificado, morto e sepultado, que desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia,
subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. A mensagem da ascensão de Jesus ao céu não significa que Jesus tenha se retirado do mundo para um lugar celestial distante. Ele mesmo prometeu aos seus discípulos que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, ele estaria no meio deles. Assim, a ascensão de Cristo ao céu não significa que ele tenha se afastado de nós. Pelo contrário, a presença de Jesus terreno, estava limitada a uma localidade geográfica definida. Quando Jesus veio ao mundo, ele estava apenas em um lugar por vez. Hoje, Jesus é aquele que se acha presente em todos os lugares. Ele pode estar conosco com a plenitude do seu amor, com a sua palavra, com o seu perdão e com o seu poder. Jesus Cristo, aquele que antes se humilhou, assumindo a forma de servo, é agora sobremaneira exaltado e lhe é dado um nome que está acima de todo nome. Jesus Cristo é aquele que sobe, que ascende aos céus, para estar novamente junto de Deus Pai. E como confessamos, de lá ele virá para julgar os vivos e os mortos. Nós cremos que Cristo é aquele que virá para julgar o mundo e que todas as criaturas de todos os tempos haverão de comparecer perante o seu tribunal. Não nos compete saber o tempo nem a forma da sua vinda. O próprio Senhor anunciou a seus discípulos que só o Pai, só Deus, sabe o dia e que a única coisa que importava era que seus discípulos ficassem vigilantes. Ou seja, não é nossa tarefa perguntarmos ou tentarmos adivinhar quando Cristo voltará. Mas nós somos chamados a respondermos ao nosso batismo, confessando Cristo como Senhor e como Salvador das nossas vidas, e então dessa mensagem darmos testemunho. Nós só passamos a entender aquilo que nós confessamos com as palavras do credo apostólico quando verdadeiramente entregamos o nosso viver para Cristo e deixamos então Ele fazer morada nos nossos corações. Quando nós assim aprendemos a confessar, cada vez mais nós entendemos o verdadeiro sentido das palavras do credo apostólico. Ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Que o Espírito Santo nos capacite para testemunharmos naquele que cremos, sempre que formos chamados a fazer. No próximo vídeo, nós iremos estudar a primeira parte do terceiro grande artigo do Credo Apostólico que nos diz: creio no Espírito Santo. Que Deus abençoe a tua semana.